Antibióticos. Usar ou não usar? Antibiótico faz mal ou antibiótico faz bem? O que você acha se eu uso antibiótico ou não? Vamos rever os dados científicos para você refletir sobre usar ou não. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica, nada de achismo, nada de ideologia, apenas o que está cientificamente publicado. E relembrando, esse vídeo não é uma apologia a usar ou não usar antibióticos, e sim um aumento de compreensão, conscientização que com todo tipo de remédio, suplemento ou tipo de tratamento tem seu possível benefício, mas também tem seu possível malefício e que quase ninguém fala por aí. Então, de acordo com o CDC, o Centro de Doenças e Controle dos Estados Unidos, antibióticos não são sempre a resposta. Ou seja, olha o que a própria campanha deles é: esteja ciente dos antibióticos. O uso inteligente fornece os melhores resultados. Então, como eles mesmos mostram, existem efeitos colaterais dos antibióticos que podem ser tonteira, náusea, infecções fúngicas e irritações na pele. Outros efeitos colaterais piores ainda, que seriam a Clostridium difficile, o que pode levar a diarreia, dano severo no cólon e até mesmo reações alérgicas que ameaçam a vida. Então, olha que interessante essa pesquisa. Os estudos recentes mostram que uma grande proporção dos antibióticos que não são prescritos apropriadamente e até mesmo pacientes hospitalizados podem receber excessiva terapia de antibiótico. Então, um uso prolongado de antibióticos na terceira idade pode ser um fator de risco para a mortalidade de todas as causas e cardiovascular, ou seja, por morrer de doença cardiovascular, de câncer, de diabetes e por aí vai. Os efeitos não favoráveis da exposição a antibióticos e seus riscos subsequentes de aumento de morte por doenças crônicas precisa ser considerado quando antibióticos são administrados. Mas por que isso? Porque o uso de antibiótico afeta a composição da microbiota intestinal, até mesmo após parar seu uso, ou seja, antibióticos matam certas cepas de micro-organismos que vivem no nosso intestino, que são benéficos à nossa saúde, que depois não voltam mais depois de parar de ser usado um antibiótico, ou leva muito tempo para voltar. E essas alterações da microbiota intestinais são ligadas a todo tipo de doença crônica, inclusive câncer e doença cardiovascular. Quer saber os melhores alimentos para você otimizar o seu sistema imune? Então sugiro ler o meu livro Dieta do Éden, o Guia ao Crudivorismo. Mas, além dele, eu tenho outros 9 livros já publicados, tenho 6 cursos online, tenho os retiros presenciais sempre em janeiro e julho para aprender comigo a vida saudável e consulta online presencial. Se você quer ajuda minha como nutricionista, eu posso te ajudar. Antibiótico e câncer. Muita gente não sabe, mas o uso de antibióticos é associado com um aumento de diferentes tipos de câncer em estudos epidemiológicos. Por quê? Pode causar geno e citotoxicidade, ou seja, tóxico ao código genético e tóxico à célula, e leucopenia, queda dos leucócitos, do funcionamento das células do sistema imune, as células brancas, como a gente chama. Então, muita gente não entende, mas antibiótico significa antivida, ou seja, mata bactérias patogênicas, mata, mas também mata bactérias benéficas e que elas precisam estar sempre em equilíbrio. Mas eu vou te falar no final do vídeo o porquê isso e como se prevenir desses problemas e como lidar com as situações sem precisar de tanto antibiótico. Olha que interessante, o risco de utilização prolongada de antibióticos é subestimado, levando a problemas do trato respiratório, urinário, e a cada dia de uma rodada nova de antibióticos é associado com consideráveis malefícios em eventos adversos, até mesmo levando a resistência antimicrobiana, superinfecções, aumentando a mortalidade. Ou seja, as bactérias no nosso organismo não só aumenta a probabilidade de superinfecções quando a gente toma muito antibiótico,
como as bactérias se tornam resistentes ao antibiótico. Então isso aumenta problemas do nosso organismo, ou seja, está desequilibrando nosso sistema imune, desequilibrando nossa microbiota e podendo causar problemas a longo prazo. Mas o que você tem que entender? Antigamente, antes dos antibióticos, se usava, por exemplo, como eu botei já no vídeo de alho, vou botar no link da descrição aqui e nos cards, alho como um antibactericida, um antiviral, um antibiótico. Sim, o alho contém a alicina, que é um forte antibiótico. E aí o que vocês têm que começar a entender? Esse equilíbrio bacteriano, esse equilíbrio de micro-organismos que vive dentro da gente, que vive no meio ambiente, depende de certos fatores de estilo de vida. Então a gente sabe que pessoas que têm mais hábitos saudáveis não só têm um melhor equilíbrio microbiano dentro de si, como precisam de menos antibióticos, têm um sistema imune mais bem regulado. Então, não estou sugerindo para você não usar antibiótico, estou sugerindo para você, antes de tudo, ter um foco em medicina preventiva, ou seja, comer saudável, pegar sol, praticar atividade física, dormir bem, que isso tudo influencia no equilíbrio dos micro-organismos que vivem dentro de nós e, obviamente, prevenindo a necessidade demasiada por esses medicamentos. Então, o que você está demorando para entender que a alimentação é uma parte importante do seu cuidado à saúde? Você sabia que o alho, por exemplo, e vários outros alimentos são antibactericidas, antibióticos, antivirais, antissépticos e antifúngicos? Comenta aqui embaixo. Na descrição eu vou botar vários vídeos interessantes para você que quer saber mais sobre o assunto. Se inscreve no canal, aperta o sininho, dá o seu like e não se esquece, saúde é produzida por vida saudável. Clica nesses links para saber mais.